meu nome é Andréia, eu sou professora de matemática e resolvi voltar a estudar. Escolhi a UF, que foi onde eu me formei, para fazer uma especialização para professores de matemática. Essa especialização gerou uma monografia que foi orientada pelo professor Vanderlei Rezende, que é o que vocês vão assistir agora, tá? Então a gente busca responder essa pergunta: como está o ensino de funções na educação básica? E fazendo uma pesquisa, andando um pouquinho para trás, nós percebemos que existem vários pesquisadores preocupados com esse assunto. Seguindo essa linha, Botelho e Saxon, foram dois ex-alunos da especialização na UF, fizeram uma pesquisa em cima de como o assunto é apresentado nos livros didáticos. Ou seja, eles mapearam os livros. De que forma? Aqui tem um exemplo, se dá para ver muito bem, do livro do Dante, para função de primeiro grau e segundo. A parte amarela é a parte algébrica do ensino de funções. Então, pelo gráfico, a gente pode ver que o ensino de funções é predominantemente algébrico. Pouquíssima coisa geométrica, mais na parte de traçar gráfico, e praticamente nada de cálculo, que é a parte azul, desses dois mapeamentos aqui. Cálculo, quando a gente fala cálculo, a gente está querendo aí que o aluno consiga ter um pouco de noção de variabilidade, ok? Claro que a gente não vai ensinar cálculo no ensino médio nem nada, mas noções intuitivas como continuidade, você bota o lápis no papel. Se você consegue traçar a função sem tirar o lápis do papel, ela é contínua. Então, coisas desse tipo que a gente poderia estar implementando no ensino médio. Principalmente o estudo da variabilidade da função. Como ela varia. Porque Caraça, ele busca resgatar o conceito de função através da dependência das coisas, O mundo flui, quer dizer, o mundo está sempre em movimento. E as coisas dependem uma da outra. Se a sua plantinha vai crescer, vai depender da quantidade de água, se vai chover, se o sol vai brilhar, se ninguém vai arrancar essa planta. Então, está tudo dependendo, interdependendo. E o principal é que a gente tem que lembrar também que os PCNs recomendam que o nosso aluno tem que sair do ensino médio conseguindo entender o mundo que ele vive, a complexidade. Ou seja, só para exemplificar, não basta ele ler a notícia de que o salário mínimo aumentou. Ele tem que saber como esse salário mínimo aumentou, se esse aumento vai compensar o aumento do custo de vida. Então, é um exemplo de que o salário mínimo varia, mas em função de outras coisas. Tá? Aí a pergunta da pesquisa aqui: como os professores de matemática da educação básica utilizam propriedades e habilidades relacionadas ao comportamento variacional das funções afim e quadrática na resolução de problemas. Ok? A monografia contemplou uma revisão histórica, onde a gente se focou demais no estudo que os filósofos escolásticos fizeram do movimento. Na figura de Orestes, no Prolabo de Orestes, fizeram um bispo que não aceitava o pensamento aristotélico, a forma de Aristóteles pensar o mundo. Tá? Então, a gente se baseou muito porque ele foi o primeiro a representar o movimento na forma de gráficos. Esses gráficos aqui da parte de cima. E, olhando para a função quadrática, como foi a investigação do Galileu na experiência dele, dos corpos em queda livre, e como ele conseguiu modelar isso com uma função quadrática. Na nossa busca de tentar caracterizar as funções, na forma como elas variam, e não apenas f de x igual a x mais b, então é uma função afim. F de x igual a x2 mais b, então, função quadrática, a gente procura as propriedades dessas duas funções. Uma varia independente de só basta uma grandeza, que é a função afim, não precisam das duas,
segunda ordem. Função afim varia com uma progressão aritmética de primeira ordem. Tá? Essa caracterização, para quem quiser se aprofundar mais, está toda descrita no livro do Elon Lashmino, Fundamentos da Matemática, olhando para você, porque então o trabalho do Vanderlei, o artigo do Vanderlei Rezende, no 4 HTM, que é um colóquio de História e Tecnologia no ensino de matemática, esse artigo dele também fala muito sobre isso, estudo da variação, e aí avança até. Agora, o que vocês estão interessados realmente em saber é como essa pesquisa foi desenvolvida, né? Nós usamos a pesquisa de campo para desenvolver, para pegar o material que a gente precisava para analisar. Foram 4 grupos pesquisados. O primeiro foi no encontro do Projeto Fundão, o quinto do encontro Fluminense de Educação Matemática. O grupo C foi uma turma que tinha acabado de ser selecionada para especialização na UF. E aqui, no ano passado, nós fizemos uma oficina de ensino de funções. Tinham pessoas presentes. Estão prestigiando agora o resultado do trabalho. E esse material todo foi recolhido e analisado. Tá? Esse instrumento de pesquisa aqui é um questionário informativo só para quantificar e qualificar os professores. As atividades, nós escolhemos 4 atividades, 2 de funções afim e 2 de função quadrática. A primeira trabalhava com movimento uniforme, função afim, esperava que o professor estava aqui ou em outros lugares, os 4 recursos que a gente aplicou, esperava que o professor visse aqui a função afim, que é basicamente uma regra de 3, a primeira atividade. Na segunda já usava a função quadrática, porque aí eu usava um movimento uniformemente variado, e essas outras 2. A primeira era sobre função afim, não dá para ver tudo bem, mas envolve o conceito de termodinâmica. E a segunda não dá para ver nada, né? É uma função, é uma questão, uma atividade que envolve função quadrática, tá? Então, essas 4 atividades foram propostas para os minicursos, dentro dos minicursos. Depois que o aluno, a pessoa que estava assistindo, na maior parte das vezes era professor de matemática, depois a gente recolheu e analisou as respostas. Esse formulário de avaliação só foi aplicado no ano passado, na primeira jornada, que aí a pesquisa já estava mais moldada, né? Já tinha avançado bastante, a gente queria ver o feedback de quem fazia a oficina, do que isso tinha agregado, se tinha entendido ou não. Depois lá na frente eu mostro o resultado das respostas desse formulário. Então agora o que interessa é o resultado da pesquisa. Dos professores que a gente pesquisou, que foram nossos sujeitos na pesquisa, tá? Então 68 dos participantes dos 4 grupos, 25 ainda não atuavam como professores, mas estavam na graduação, aprendendo, né, na graduação e licenciatura em matemática. 43 atuavam como professores, atuam ainda, né, se não perderam emprego. Desses 68, apenas 2 eram pedagogas e que absolutamente não dominavam o assunto de funções. Então, nós caímos para 66 sujeitos da pesquisa. Desses 66, a grande maioria, vocês podem ver aqui, trabalha no ensino fundamental 2, 8º ano, ensino médio bastante, graduação e pós-graduação. É claro que tem um professor aqui que dá aula em vários lugares. Então, a gente não contabilizou essas quantidades. A gente contabilizou se eles são do fundamental 2 ou médio, graduação ou pós. E aí, ó, a gente viu que 33, que representa 50% do todo, 33 trabalham em ensino médio, graduação ou pós. Se você levar em consideração esse universo aqui, dos que são professores, dos que atuam, são 41, 80% atuam no ensino médio. Para cima, né? Graduação e pós-graduação. Tá vendo? 33, 8, 41.